Meus amados e queridos, que a paz do nosso Salvador Yahushua esteja com todos. Meus amados, neste momento eu quero passar para os irmãos um estudo da palavra do nosso Criador, do nosso Salvador Yahushua, que ele nos mostra muito importante, muito interessante. A palavra nos ensina cada vez mais nós aprender com o nosso Salvador Yahushua, com o Espírito de Yahu, que nos guia nesta caminhada, que está na Epístola de Barnabé, no capítulo de número 16. Ele fala, vamos dar uma lida e depois eu explicarei esta passagem. Além disso, também vos direi acerca do templo, como se desafortunados judeus, vagando no erro, não confia em Yahu. Sim, no templo como se sendo casa de Yahu, quase que como os gentis, eles adoram no templo. Porém, aprendeis como Yahushua fala: aboliu que mediu o céu com um palmo e a terra com a sua mão. Não foi eu? Assim diz o Criador: o céu é o meu trono, a terra estrado de meus pés. Que casa construirei para mim? Qual será o lugar do meu repouso? Vede como vão a esperança deles. Além disso, ele novamente diz: eis que aquele que destruirá o templo, ele mesmo reconstruirá. Assim aconteceu. Quando nós vemos que o templo verdadeiro, a palavra mostra que o povo, que era os judeus, ele construíram um templo. E como o gentil fazia, e como o gentil faz, porque eles fizeram um templo para adorar os deuses. E a palavra nos mostra, a palavra nos fala que o templo é aquele que veio e destruiu e reconstruiu. Quando nosso Salvador Yahushua disse que ele derrubava aquele templo, em 3 dias reedificaria. E esse é o templo que o nosso Salvador, ele reconstruiu quando ele ressuscitou dos mortos e deu a entrada de Adão no paraíso. E quando nós observamos e vemos a palavra do nosso Pai Yahu, mostrando que os judeus, eles queriam e eles construíram templo, como o gentil constrói templo, para que viesse ali ter um Deus para adorar. E nós sabemos que o nosso Pai Yahu, ele enviou o seu tabernáculo, o tabernáculo que está no céu, e nós somos o templo do Espírito de Yahu. Quando nós observamos e vemos mais, vamos ler mais um pouco. Com a ida deles, guerra foi destruída por seus inimigos, e agora eles, como servo dos seus inimigos, reconstruirão novamente, e foi revelado a cidade e o templo, e o povo de Israel deveria se entregar, pois as Escrituras diz: e acontecerá que nos últimos dias o Criador entregará as ovelhas ao seu pastoril e o aprisco torre de destruição. O nosso Pai, ele entregou, mas agora ele está buscando de volta as suas ovelhas. Ele entregou porque ele entregou, meus amados, porque o povo não queria obedecer o nosso Pai. Não queria fazer a vontade do nosso Pai, por isso ele entregou as ovelhas ao seu pastoril, nesses homens que não têm compromisso com a verdade. E por isso que a palavra fala: louvado e exaltado o nome do nosso Pai Yahu.
A palavra nos mostra que foi entregue para ser destruída. E diz mais: e aconteceu que o Criador falou arosamente, portanto, se ainda é um templo de Yahweh, a que ele mesmo declarou que faria, construiria, pois está escrito: acontecerá que, portanto, quantas semanas se completava o templo de Yahweh, será destruído em glória, e o nome do Criador estende, portanto, a um templo, que um templo existe, saberá que com ele será construído em nome de Yahweh. E antes cremos que Yahweh, a habitação do nosso coração, era corrupta e fraca, como sendo de fato um templo feito por mão humana, repleta de idolatria, habitação de demônios, por fazendo coisa em oposição à vontade de Yahweh. Fazendo um templo em oposição à vontade do nosso Pai Yahweh. Quando a palavra fala em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 48 e 49, 47 e 48, diz assim, até o 49, diz assim: mas foi Salomão que edificou a casa. No entanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mão humana, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é a estrada de meus pés. Que casa edifica, diz Yahweh, o qual é o lugar do meu repouso? O que o nosso Criador estava dizendo? Que ele não habita em templo feito por mão de homem. Ele não precisa de nada. Ele pode, ele faz. E ele enviou seu Filho pela sua infinita misericórdia para nos resgatar do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós observamos que ele fala aqui é muito importante. Diz assim: antes que cremos que Yahweh, habitação no coração, era corrupta, fraca, como se de fato um templo feito por mão humana, repleta de idolatria, habitação de demônio, por fazeres as coisas em oposição à vontade de Yahweh. Em oposição. E quando nós observamos, e vemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo de número 24, ele fala: ó Yahweh, que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele criador dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mão humana. Não habita em santuário feito por mão humana. Nós sabemos que cada vez mais tem sido levantado templos e templos e templos. Como a palavra diz aqui, na epístola de Barnabé, em oposição à vontade de Yahweh. Ele sempre vai levantar com o objetivo de tirar do povo, de estar colocando o povo cada vez mais em total miséria, porque o seu objetivo nunca foi preparar ninguém para morar com Yahweh, nem morar com Yahushua. Mas a riqueza deste mundo tem corrompido milhares e milhares. E os templos feitos, templo luxuoso feito com o objetivo de enganar, com o objetivo de trazer a mentira, o engano. Por isso que o nosso Pai Yahweh, ele diz no livro do profeta Isaías, nós observamos e vemos que ele diz que o meu povo saberá o meu nome no último dia. Porque ele fala, meus amados, porque, como a palavra fala em Jeremias, e isso para nós, ele é extraordinário. Por quê?
Nós vivemos os últimos dias, nós vivemos o momento final. E nós precisamos, dia após dia, viver com esse objetivo, porque sabemos que esse momento se aproxima e está próximo. Diz assim, Isaías capítulo 52, o verso de número 6. Por isso meu povo saberá o meu nome, portanto aquele dia saberá que eu sou que falo, eis-me aqui. Ele estava mostrando e estava dizendo para nós, meus amados, que Ele é Ele que vai mostrar, Ele que vai fazer, porque Ele tem o poder, Ele pode, Ele faz e Ele é. Por isso, quando nós vemos também Isaías, capítulo 66, e o verso de número 1 e 2 diz assim: assim diz Iarro, o céu é o meu trono, a terra estrado de meus pés. Qual é a casa que edifica para mim? Qual é o lugar do meu repouso? Não é a minha mão que fez todas estas coisas? Assim todas elas foram feitas. Assim diz Iarro, para que esse olhais para a humanidade abatida e de espírito que teme a minha palavra. Quer dizer que nós olhar para Ele, nós temer a palavra do nosso Pai Iarro, através do nosso Salvador Yahushua. Por isso, cada vez mais, nós observamos cada vez mais para nós estar fazendo a vontade do nosso Pai. Porque, meus amados, quando nós observamos a palavra do nosso Criador, a palavra do nosso Salvador, Ele nos mostra cada vez mais que nós precisamos, nós necessitamos, dia após dia, estar fazendo a vontade do nosso Pai que está no céu. Cada dia mais prosseguimos e avancemos nesta caminhada. Porque, como a palavra diz, em Jeremias, capítulo de número 23, a palavra fala, louvado, exaltado o nome do nosso Pai Iarro. Assim diz o Criador: não dei ouvido à palavra dos profetas, que entre vós profetiza, enchendo de vã esperança, para as visões do seu coração, que não vêm da boca de Iarro. Diz continuamente os que desperta. O Criador diz: tereis qualquer que anda a dureza do seu coração, dizendo, não virá mal sobre nós. Quando a palavra mostra que através dos profetas, que traz o engano do coração, e nós vemos cada vez mais que esses profetas trazendo um engano, eles trazem para que o povo se afosse a verdade, enganando o povo, para que o povo não conheça a verdade. Mas nós vemos, como a palavra nos diz, que nos últimos dias, nós saberia o seu nome. Porque todos nós fomos enganados, pelo sistema religioso. Por que nós fomos enganados? Porque aconteceu, isso era profético, e diz mais, Jeremias capítulo 23, o versículo de número 26, diz assim, até quando isso estará no coração dos profetas, que profetizam mentira? Sim, eles são profetas do engano e do seu próprio coração, os quais fizeram fazer o meu povo se esquecer do meu nome, por meio dos sonhos que cada homem conta o seu próximo, do mesmo modo que os seus pais se esqueceram de mim por causa de Baal. Tiraram o nome do nosso pai Iarro, tiraram o nome do nosso Salvador Yahushua,
Isso, meus amados, o que nós vemos no dia de hoje, porque colocaram-se os templos para que fosse substituir o verdadeiro templo, o verdadeiro tabernáculo, que é o nosso Salvador Yahushua. Observamos e vemos, louvado e exaltado o nome de nosso Pai Yahweh. Diz assim, mas porém ele será construído, observais, em nome do Criador, a fim de que o templo do Criador possa ser erguido em glória, como saber, tendo recebido o perdão dos pecados e colocado da nossa confiança em nome do Criador, e nos temos nova criatura, e tomamos nova criatura, a forma nova desde o princípio. Se nós somos para reconstruir o templo, para fazer o templo, precisamos nós se chegar ao nosso Salvador Yahushua. E este templo é erguido dentro de nós, que é a morada do Espírito de Yahweh, para que nós venhamos estar propagando e anunciando a promessa. O nosso Salvador Yahushua, ele tem a promessa. Nós vemos que muitos que viemos do cristianismo pregava o evangelho. O povo que segue Yahushua, esse povo ele prega o judaísmo. E o povo de Yahweh, o povo de Yahushua, ele prega a promessa para morar em Sião. Por isso nós observamos, e como diz mais, portanto em vossas habitação, Yahweh verdadeiramente habitou em nós, com a sua palavra de fé, se chamou promessa, e sabedoria e estatuto e os mandamentos de doutrina. Ele nos chamou para nos dar a promessa. Prometeu Adão e Eva que ele viria 5.500 anos, derramaria seu sangue e eles entrariam no paraíso. Por isso, quando nós observamos que entraria no paraíso, eles entraram no paraíso. E quando nós observamos e vemos que o nosso pai Adão, nossa mãe Eva entrou no paraíso, eles estão descansando. E no dia da ressurreição, todos aqueles que estão fazendo a vontade do nosso Pai Yahweh, do nosso Salvador Yahushua, eles levantarão para estar com o nosso Pai Yahweh e com o nosso Salvador Yahushua para todo sempre. Louvado e exaltado o nome de nosso Pai. E Ele mesmo profetizando em nós, e Ele mesmo habitando em nós, abrindo para nós o que estava escravizado pela morte, e a palavra do templo, ou seja, a boca, e dar-nos arrependimento, introduzindo-nos no templo incorruptível. Aquele, portanto, que deseja ser salvo, não olha para o homem, antes para aquele que habita nele, que fala com ele, impressionado por nunca ter ouvido falar tais palavras com a sua boca, nem jamais ter desejo de ouvi-la. Esse é o templo espiritual construído para o Criador Yahweh. Nós olhamos e nós observamos. Para nós termos, nós temos que ser o templo do Espírito de Yahweh. Nós somos o povo que vai morar em Sião. Nós somos o povo que vai estar com o nosso Salvador Yahushua. Nós somos o povo que vai estar com o nosso Pai Yahweh. E quando nós observamos e vemos nesta passagem, aqui está mostrando e está dizendo que ele não habita em templo feito por mão de homem,
Assim era costume do gentio fazer templo. E assim é o costume do povo hoje fazer templo para habitar, como eu um dia. Eu estive lá dentro. Eu estive como líder dentro de um templo. Porque pastor somente é Yahushua. Porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele não disse que ele entraria no templo. Ele disse que ele batia na porta, para aquela pessoa abrir a porta do seu coração, o templo que ele quer fazer de cada um morada do seu espírito. Por isso, cada vez mais, nós prosseguimos e avancemos para Sião. Unido venceremos. Unido caminharemos. Porque sabemos que todas as lutas, ela vai ter um fim. Quando nós olhamos e observamos ele mesmo profetizando em nós, ele mesmo, o nosso Salvador. Ele mesmo habita em nós, abrindo para nós que estava escravizado pela morte. E a porta do templo, ou seja, a sua boca para falar de Yahushua. A sua boca para falar da promessa do nosso Salvador. Cada vez mais falamos do nosso Salvador, é uma alegria muito grande. A cada um dos irmãos, a cada um dos servos de Yahushua, anunciar essa promessa será um gozo, é uma alegria. Porque nós somos o templo e a nossa boca é a porta desse templo. Para anunciar a verdade. Para anunciar Yahushua como único e verdadeiro Salvador da humanidade. E ao dar-nos ao arrependimento, introduzindo-nos no templo incorruptível. Quem é o templo incorruptível? É a palavra do nosso Pai e do nosso Salvador Yahushua. Ele é o templo incorruptível. Ele é o templo verdadeiro. Ele é o templo que não tem corrupção. Quando nós observamos e vemos, louvado, exaltado o nome do nosso Criador, Yahu, e do nosso Salvador, Yahushua. Quando nós observamos e vemos que a palavra diz que todos os povos, línguas e nações seriam enganados pelo vinho da prostituta. Só que chegou o tempo, esse tempo já terminou, já cumpriu essa profecia. Agora se cumprirá a profecia que o nome do nosso Salvador seria anunciado nos quatro cantos desta terra. Seria anunciado nos quatro cantos. O que é mais importante, nós observamos a palavra. E esta palavra fala: louvado e exaltado o nome do nosso Pai. Essa palavra fala que o nome do nosso Pai seria blasfemado. Olha, diz Apocalipse capítulo 13, o versículo de número 12. Diz assim: e ele exerceu o poder da primeira besta, e ele fez guerra. O que nele habita, adorasse a primeira besta. Quando fala, no versículo de número 6, e ele abriu a boca em blasfêmia contra Yahu, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, o que habita no céu. Para blasfemar de Yahu, para blasfemar de Yahushua. Mas para a honra e glória do nosso Pai, hoje, ele tem levantado homens e mulheres com um único e só propósito, de anunciar Yahushua, de anunciar o nosso Salvador, porque ele continua sendo, ele é e sempre será. O homem é cheio de defeito, mas o nosso Criador não. Ele é santo, ele é puro, ele é imaculado. Por isso nós observamos e olhamos que nós somos este templo. E o tabernáculo é Yahushua. Ele é o tabernáculo que ele derrubou e ergueu em 3 dias.
Louvado e exaltado o nome de nosso Pai. E cada vez mais anunciamos esta mensagem, esta promessa. Que a graça e a paz do nosso Salvador Yahushua seja com todos.